O cessar-fogo acabou. Terrorista atira em tropas israelenses na rota humanitária em Gaza. Horas depois, 5 líderes sêniores do Hamas estão mortos, outros 17 são caçados nos túneis de Rafah. Agora, o Hamas está furioso e ameaça encerrar a trégua, né? Israel diz que foi o Hamas quem quebrou o acordo. Mas isso foi uma retaliação ou o início de uma escalada em grande escala? Fique conosco aqui em Jerusalém. Nela começa agora. Bem-vindo ao Jerusalém Init na JNS. Televisão, sou Josh Hastings, correspondente da JNS News, com Alex Traiman, diretor executivo da JNS. Alex, notícia principal da semana, já começamos a discutir. Na semana passada, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou a resolução de 20 pontos do presidente Trump, seu plano de paz, com Trump parabenizando o mundo. Será lembrado como uma das maiores aprovações na história das Nações Unidas, promovendo mais paz mundial. O Hamas rejeitou o plano imediatamente, enquanto a autoridade palestina ficou satisfeita. Vamos falar também, como citamos semana passada, que a resolução menciona um chamado Estado palestino. Certo, falamos sobre como a Rússia e a China estavam apresentando sua própria versão da resolução. Eles se abstiveram, permitindo que a votação fosse aprovada por 13-0, e eu realmente acho que há alguns benefícios importantes nessa resolução. O primeiro é que a resolução fala principalmente sobre a necessidade de Hamas se desarmar e de Gaza ser desmilitarizada. Esses são os principais pilares do plano. Então, qualquer um que queira um plano para manter o Hamas no poder, como a Rússia quis, parecia que a China estava apoiando a visão russa sobre isso. Eles não conseguiram uma vitória aqui nas Nações Unidas. E não estou dizendo que essa é uma resolução perfeita. Acho que nenhuma é, eu acho. No geral, essa é uma resolução muito simbólica. É uma resolução de fachada que realmente não tem muito peso. Porque eu não vejo quem realmente vai desarmar o Hamas não vai se desarmar sozinho, sabe? Nós falamos um pouco no passado sobre como os cataris e os turcos, sabe? Eles queriam ver a primeira fase desse acordo que faria o Hamas realmente libertar os reféns, porque isso realmente salvaria o Hamas, certo? A primeira fase desse acordo salva o Hamas porque força Israel a aceitar um cessar-fogo, quando Israel estava prestes a avançar e finalmente destruir o Hamas. Então, basicamente, isso para tudo. As forças de defesa de Israel entendem que a libertação dos reféns era o que precisava acontecer para que o exército parasse em seu avanço. Mas essas forças cataris e turcos não querem a segunda fase do acordo, pois a segunda fase do acordo envolve o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza. Então, enquanto a primeira fase, na verdade, protege o Hamas no curto prazo, a segunda fase basicamente pede a eliminação do Hamas. Então, você não vai ver os cataris e os turcos pressionando pelo desarmamento ou pela desmilitarização da faixa de Gaza. E o que isso realmente significa é que esse cessar-fogo está em uma base muito frágil. Ah, com certeza. As coisas estão realmente esquentando lá em Gaza, violações contínuas do cessar-fogo por parte do Hamas. Terroristas estão atacando posições das forças de defesa de Israel. O gabinete do primeiro-ministro anunciou ontem à noite a morte de 5 terroristas de alto escalão. Ao mesmo tempo, né, o Hamas ainda está mantendo os corpos dos 3 israelenses que eles assassinaram. Nesta semana, as forças de defesa de Israel eliminaram o comandante do batalhão do Hamas em Zaitun. O Hamas afirma estar furioso com Israel, chamando de agressão israelense, mas sabemos que é autodefesa. As forças de defesa de Israel exigem que mediadores intervenham para evitar o colapso do cessar-fogo. Então, o Hamas está basicamente ameaçando encerrar o cessar-fogo por causa, na verdade, da autodefesa de Israel. Acho que o Hamas vai acabar com o cessar-fogo porque não vai se desarmar, certo? E nós vimos os vídeos, você viu um vídeo esta semana de alguém saindo de um jipe além da linha, saindo armado. As forças de defesa de Israel, então, responderam rapidamente e mataram. Você sabe, o Hamas está tentando reafirmar seu poder nas áreas que ainda controla na faixa de Gaza. Agora, isso não é em toda a faixa de Gaza, pois Israel controla 53% do território, controla o corredor norte entre Gaza e Israel, e também controla o corredor sul entre Gaza e o Egito. E enquanto Israel controlar esse corredor, a rota Filadélfia perto de Rafah e não permitir que o Hamas tenha um canal para se rearmar e reabastecer seus suprimentos.
Você vê o Hamas nessa posição encurralada. Eles estão basicamente como um tigre acuado, certo? Além disso, são um tigre ferido. Mas eles seguirão atacando. Provavelmente seria do interesse deles simplesmente se acalmarem e ficarem na deles por um bom tempo. Fazer com que a comunidade internacional obrigue as forças de defesa de Israel a se retirar. Mas enquanto eles continuarem operando do jeito que estão, que são essas tentativas limitadas de atacar as forças de defesa de Israel, o que você vai ver é que os Estados Unidos e outros vão apoiar as alegações de Israel de que o Hamas está violando os termos do cessar-fogo. E eu acho que, na verdade, existe um acordo e um entendimento. E durante toda essa guerra, especialmente desde que Trump assumiu o cargo, o que eu vi pessoalmente cobrindo a relação entre Israel, o governo israelense liderado por Netanyahu e o governo Trump, é que há uma coordenação significativa em todas essas frentes. Seja pedindo cessar-fogo no Líbano, seja pedindo cessar-fogo no Irã, os ataques ao Irã, para começar, os ataques aos Houthis e até mesmo o pedido desse cessar-fogo. E como era esse plano de 20 pontos, eu acho que a maioria desses pontos do plano, digamos, 17 ou 18 pontos do plano de 20 pontos de Trump, na verdade foram escritos por Israel. Acho que há muita coordenação aqui. Acredito que Netanyahu e as forças de defesa de Israel estão dispostos a dar uma chance ao plano de Trump ter sucesso. E, obviamente, nós sabemos que Trump quer isso, Trump quer ser visto como o pacificador, aquele que trouxe esse conflito ao fim. Acho que há um cronograma. E se dentro de um período de, digamos, 2 meses, 3 meses a partir de agora, você não vir isso? O Hamas se tornou um bom vizinho, sendo que eles são uma organização terrorista. Eles provavelmente não farão isso. Você acha que Israel terá sinal verde para voltar? E atacar o Hamas em sua posição consolidada, em sua posição isolada e acabar com o Hamas de uma vez por todas? Muitos eventos em Gaza e no Líbano, com o Hamas tentando atacar Israel a partir do Líbano. Forças de defesa de Israel atacaram um campo de treinamento do Hamas no sul do Líbano na quarta-feira de manhã. As forças de defesa de Israel informam que o Hezbollah, grupo terrorista no Líbano, está reconstruindo suas capacidades. Segundo as forças de defesa de Israel, eles buscam se reconstruir na vila de Beit Lif, sul do Líbano, e isso é uma violação flagrante dos acordos entre Israel e o Líbano. Parece que, como já comentamos há semanas, isso aconteceu de novo, mas as forças de defesa de Israel agora dizem que o Hezbollah está tentando reconstruir suas capacidades para atacar Israel a partir do Líbano. Bem, as forças de defesa de Israel atuam regularmente no sul do Líbano com pequenos ataques isolados. Eles atacam sempre que vem em movimento. Isso é chamado de cortar a grama, mas agora o cortador está sendo usado diariamente. E que o Hezbollah está ficando mais agressivo e tem mais capacidade de reconstruir seu poder do que o Hamas tem em Gaza. O Hezbollah mantém capacidades diferentes do Hamas, não foi reduzido ao mesmo nível. Certamente, as capacidades de mísseis de longo alcance do Hezbollah foram reduzidas significativamente. Certamente, a presença deles ao sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, foi removida. E o Hezbollah agora está mais ao norte, mas estamos no Líbano, né? Mas estamos vendo que eles estão tentando se reconstruir. E eu acho que, em termos da avaliação israelense, o Hezbollah ainda continua sendo uma força de combate mais potente e uma ameaça maior a Israel do que o Hamas em Gaza. Então, por um lado, estamos vendo talvez um cronograma e um possível retorno dos combates em Gaza. Agora, isso também aparece no norte. E eu acho que isso, na verdade, coloca em contexto um pouco do pensamento de Netanyahu sobre a possibilidade de convocar uma eleição. Lembre-se, logo após o cessar-fogo ter sido declarado, havia o pensamento de que talvez Netanyahu convocasse uma eleição antecipada porque ele estava em alta. O público israelense estava feliz com a volta dos reféns e parecia que Netanyahu havia encerrado a guerra. Mas agora o que estamos vendo é que o que tivemos foi uma pausa. Nós realmente conseguimos trazer nossos reféns de volta. Mas a guerra pode não ter terminado, pois nossos inimigos ainda não estão confortáveis, nem mesmo após 5 ou 10 anos. Hudna, certo? Vamos fazer um cessar-fogo de 5 ou 10 anos. E se Hamas e Hezbollah mostrassem que ficariam quietos por um tempo, eu não sei se veríamos uma volta rápida ao conflito, mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo o Hezbollah e o Hamas tentando reafirmar seu poder, ambos tentando reconstruir suas capacidades ao máximo que conseguem.
E então, para Netanyahu, ele está observando este período agora. Ele tem um ano até as próximas eleições e quer concorrer de novo. Então, ele não quer deixar esta guerra em uma situação de limbo onde ele declarou um cessar-fogo, mas agora um próximo governo vai ter que assumir e restabelecer o controle israelense ou terminar a guerra. E por isso eu acho que há um entendimento geral entre Netanyahu e o governo Trump, pelo qual você tem agora um período de 12 meses até as eleições, então o prazo não é longo. Netanyahu quer ver essa guerra concluída antes de ir para uma eleição. Então estamos dando um período de, digamos, 2 a 3 meses no sul, para ver se mais alguém consegue desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza. Como o Marco Rubio afirmou na semana passada, está claro que não existe força internacional de estabilização para desarmar o Hamas. Então isso deixa apenas uma força para fazer isso, que é as forças de defesa de Israel. E você está vendo a mesma situação no norte. Então eu acho que há uma probabilidade de reinício do conflito. Isso não quer dizer que será tão grande quanto antes. Também é importante observar o Irã, pois está reconstruindo suas capacidades de mísseis balísticos. E isso realmente representa uma ameaça existencial. Também temos bons motivos para acreditar que durante a guerra de 12 dias, Israel estava ficando sem seu estoque de interceptores Arrow. E, portanto, não era do interesse de Israel naquele momento ver um cessar-fogo. Então agora você tem uma corrida acontecendo. Israel tentando reabastecer nesse período de cessar-fogo todas as suas capacidades militares, ofensivas e defensivas, especialmente no que diz respeito à defesa antimísseis e às capacidades do Arrow, de um lado. Mas os iranianos também estão correndo para reproduzir seus mísseis balísticos. E ainda mais importante do que a quantidade de mísseis são as capacidades de lançamento desses mísseis, algo que Israel atacou fortemente. Então, basicamente, o que você está vendo é que havia essas 3 frentes principais, Hamas, Hezbollah e Irã, todas elas significativamente degradadas. Mas nenhum dos inimigos de Israel está aceitando a dica de que perdeu o conflito, todos eles estão tentando se reconstruir. Infelizmente, do jeito que está, acho que pode haver um conflito aberto e ativo. A segunda rodada desse conflito em breve. Vamos analisar o Oriente Médio. Você mencionou o Irã ao mesmo tempo e tivemos o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, visitando o presidente Trump na Casa Branca na semana passada. O príncipe afirmou que a Arábia Saudita deseja aderir aos acordos de Abraão e normalizar relações com Israel, mas ele mencionou novamente uma solução de 2 estados. Vamos conferir este vídeo. Você vai mencionar os acordos de Abraão na sua discussão? Acreditamos que ter uma boa relação com todos os países do Oriente é algo positivo. E queremos fazer parte do corpo Orima, mas também queremos garantir que haja um caminho claro para a solução de 2 Estados. Você vê o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, e o príncipe saudita em uma discussão saudável, como descreveram? O príncipe ali mencionando uma solução de 2 estados em relação a, ou juntando as duas coisas, solução de 2 estados e acordo de normalização. Já dissemos antes, leve esse comentário ao pé da letra. Achamos que o príncipe vai deixar de lado a normalização se não existir uma solução de 2 estados? Vamos discutir a importância desta reunião. Semana passada falamos dos F-35S e da venda para a Arábia Saudita, que está avançando. Vamos discutir a reunião em Washington. Bem, você sabe, nós já tínhamos falado sobre o relacionamento da Arábia Saudita com o presidente Trump e sabíamos que os sauditas queriam coisas como os F-35S e também eles conseguiram um anúncio de uma aliança especial, basicamente uma aliança de defesa, uma aliança estratégica entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. O que foi semelhante, de certa forma, ao que o Catar conseguiu ao obter essa ordem executiva, declarando que o Catar é um aliado estratégico especial dos Estados Unidos. E nós sempre achamos que Trump iria exigir a normalização com os sauditas para que essas coisas acontecessem. Aqui eles acabaram colocando a carroça na frente dos bois. Eles obtiveram tudo o que queriam sobre os F-35 sem precisar normalizar com Israel. Agora você pode olhar para o que estávamos falando antes como o motivo pelo qual a Arábia Saudita não está correndo para um acordo de normalização. Os sauditas, no fim das contas, no final do dia, o que eles estavam dizendo para Israel é que queriam que Israel derrotasse toda essa rede e eliminasse completamente o Hamas. E o que eles veem em Gaza? Eles veem que o Hamas ainda está lá, veem que a guerra não acabou necessariamente, veem que o Hezbollah continua reconstruindo suas capacidades.
Então, a Arábia Saudita não vai correr para normalizar as relações antes que a guerra termine. Um dos motivos de Hamas, Hezbollah e Irã entrarem na guerra foi tentar impedir a normalização com a Arábia Saudita. Então, os sauditas não vão se antecipar até que Israel termine o trabalho. Quando Israel terminar o trabalho agora, não haverá mais Hamas, certo? Se isso for concluído. Se não houver conversa sobre a criação de um Estado palestino, então os sauditas talvez digam, bem, esse Estado palestino não é possível. E nós não vamos permitir que essa falta de um caminho para um Estado palestino bloqueie a normalização. Enquanto a comunidade internacional e o plano de paz de Trump mencionarem um Estado palestino, haverá discussões sobre esse caminho. E enquanto essa guerra não terminar completamente no sul, e com o Hezbollah e com o Irã, então os sauditas não vão ser mais católicos que o Papa, por assim dizer. Então eles estão apenas seguindo a linguagem de todo mundo. E eles também estão usando essa falta de um caminho para um Estado palestino como desculpa para não correrem para a normalização. Então, em relação a esse Estado palestino, você tem políticos e outros aqui, ativistas aqui em Israel, irritados porque as palavras Estado palestino, ou até mesmo no documento, o plano Trump. Políticos como Ben-Gvir, Smotrich e outros criticavam o primeiro-ministro, evitando críticas públicas ao presidente Trump, dizendo que nunca existirá um Estado palestino e que isso nem deveria ser citado em documentos. O primeiro-ministro Netanyahu comemorou a aprovação da votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas nesta semana. E algumas pessoas zombaram dele, dizendo que ele comemorou isso, mas só falou em inglês quando foi para, acho que, as redes sociais. Aceitar publicamente a Organização das Nações Unidas ou parabenizar o presidente Trump tem algum significado ou é só isso? Mais uma tentativa de atacar o primeiro-ministro Netanyahu. E qual é a sua opinião sobre isso? Os políticos estão dizendo que eles nem querem ver as palavras palestino, Estado, assustador, país. Entendo perfeitamente porque Smotrich, Ben-Gvir e muitos israelenses não querem ouvir sobre um Estado palestino. Acho que se você fizer uma pesquisa com os israelenses, vai descobrir que a grande maioria deles, sabe? E isso não é só o que seria chamado, sabe, de ala direita do espectro político israelense, até mesmo o centro de Israel, e até mesmo pessoas que se consideram eleitoras de partidos de esquerda não gostariam de ver a criação de um Estado palestino neste momento. Embora eu acho que eles entendem que essa é uma situação que Israel, os Estados Unidos, todos trouxeram para si mesmos. Após os acordos de Oslo nos anos 90 e a discussão sobre 2 estados, Israel não conseguiu encerrar essa possibilidade. Mesmo que o primeiro-ministro tenha sido muito firme no último período ao dizer que não vai haver um Estado palestino, isso não será recompensa pelo 7 de outubro, nem ocorrerá enquanto ele governar. Ok, então, se você olhar especificamente para o plano de 20 pontos, o que ele propõe é um caminho para um Estado palestino, sabe, sob a autoridade apenas da autoridade palestina, e se a autoridade palestina passar por reformas que ninguém realmente acredita que ela vá passar. Então, sabe, eu acho que esse componente do Estado palestino é um pouco só para inglês ver. Isso foi feito para que os cataris, os turcos e outros isolassem o Hamas. Isso já aconteceu, ok. Não vejo neste momento possibilidade de criar um Estado palestino, mesmo que eles consigam isso. Referência vaga, né? Eles mencionam um caminho para isso. Eles não falam sobre a criação imediata, e nós não sabemos onde esse Estado palestino seria criado no final das contas. Não especifica que deve ser na Judéia, Samaria ou Gaza, só faz referências vagas à criação de um Estado palestino. Eu entendo porque a direita está chateada com isso. Também entendo porque eles estão insistindo nisso. Porque eles sabem que uma eleição está chegando e querem garantir que vão conquistar todos os votos ideológicos nas próximas eleições. Eles precisam manter sua ideologia, que basicamente é se opor aos palestinos. A criação de um Estado palestino e a soberania em Judéia e Samaria. Sobre a Judéia e Samaria, infelizmente ocorreu um ataque terrorista fatal nesta semana. Um homem de 71 anos de Kiryat Arba foi assassinado no cruzamento de Gush Etzion. Outros 3 israelenses ficaram feridos. Aharon HaKohen de Kiryat Arba foi assassinado por ser judeu enquanto esperava um ônibus. Ele estava esperando uma carona para casa. 2 terroristas chegaram, um de Hebron e outro de uma vila da região, e então realizaram um ataque com atropelamento de carro.
Eles atropelaram as vítimas e depois saíram do carro e tentaram esfaquear qualquer judeu que estivesse na área. E infelizmente Aaron Cohen foi assassinado nesse ataque. Vamos falar um pouco também sobre toda essa questão da chamada violência dos colonos em 1 minuto. Muita gente associa os fatos, mas é importante esclarecer. Essas pessoas queriam assassinar um judeu sem ligação com a chamada violência dos colonos. Eles sempre têm uma desculpa, seja para construções em Judéia e Samaria, aumento de casas ou acusações de violência dos colonos. Mas esse não é o motivo pelo qual eles estão saindo e cometendo esses ataques. Eles querem assassinar judeus. E qualquer um que diga que o Hamas ou essas condições de terror não existem na Judéia e Samaria não faz ideia de qual é a realidade. Infelizmente, mais um ataque terrorista ocorreu. Há alguns meses houve um ataque no cruzamento de Gush Etzion. Eles realmente reforçaram a segurança na área, mas infelizmente, embora as 90%, esse acabou acontecendo. Bem, você. O entroncamento de Gush Etzion tem sido um ponto crítico para ataques, como você disse. Nós já vimos isso várias vezes. Lembramos de alguns anos atrás, quando Ari Fuld foi esfaqueado no centro comercial de Gush Etzion. E por isso, esse tem sido um ponto crítico. Você sabe, as forças de defesa de Israel podem fazer o que quiserem para tentar impedir esses ataques. Mas quando você fala sobre um atropelamento proposital em um ponto de ônibus, o que isso significa? Significa que há um fluxo constante de tráfego. Esta é uma área de tráfego intenso. Árabes e judeus usando a mesma estrada. Estradas. De repente, um carro andando na velocidade normal. Vamos ser sinceros, você pode comentar. Árabes dirigem de forma muito errática na região. Isso não é... Vou dizer. Isso, aliás. Alguns judeus também dirigem de forma muito errática porque veem que essa é a cultura de direção. Então você tem direção errática na região, você tem carros indo rápido, você tem carros entrando e saindo, mudando de faixa, muitas vezes sem seta. Em um atropelamento com carro, judeus geralmente estão parados em um ponto de ônibus, aguardando carona ou ônibus. Eles estão apenas parados ali, esperando, sabe? E são alvos fáceis, sabe? Nesses lugares bem ao lado da estrada. Um terrorista árabe acelera e faz uma curva rápida à direita em direção a eles. E não há como evitar isso porque você não consegue identificar, sabe? A 200 metros de distância. Quem vai ser esse terrorista, se é que vai haver um terrorista? E nem é necessariamente certo que o terrorista vai atacar naquele momento. Sabe, eles estão motivados, eles têm estado motivados, mas não necessariamente foram enviados, certo? A organização terrorista não chega e diz, hoje você vai atacar este ponto de ônibus. As pessoas são incentivadas desde pequenas, como parte da sociedade, a agir assim. E, sabe, alguém está com uma faca no carro, está pensando nisso. Talvez essa pessoa tenha essa faca no carro há um mês, quem sabe. De repente, decidem agir ao ver uma multidão no cruzamento e simplesmente fazem. É isso que acontece. Vimos um vídeo do pai de um desses terroristas, sabe, basicamente, dizendo, você sabe disso. E ele estava dizendo isso, tipo, completamente em choque. Eu não acreditava. Ele falava aquilo como se soubesse que era o certo, mesmo não sendo. Olha, não parecia que era assim que ele se sentia. Você sabe que era a maior honra dele que o filho se tornasse um mártir, né? Percebe-se um certo culto à morte na sociedade, onde se espera que o pai de um terrorista diga isso. Sabe, depois que o filho dele morreu, ele não poderia estar mais orgulhoso por ele ter virado um terrorista, né? Aqui vemos um culto à morte e a ausência de condenação internacional sobre isso, né? Você não vê franceses e outros pressionando o Hamas ou a autoridade palestina para conter o terror. Por quê? Eles sabem que isso não vai acontecer e que a autoridade palestina não irá impedir, apenas observa enquanto a própria autoridade palestina e o Hamas incitam. Mas, com certeza, se um judeu sai e faz um ataque reacionário, de repente todo mundo enlouquece. Os judeus não deveriam agir assim, mas observam e dizem às forças de defesa de Israel e ao governo, vocês não estão nos protegendo. Infelizmente, eles estão tomando muitas vezes não o tempo todo. Mas temos visto um fluxo constante dos chamados jovens dos assentamentos, sabe, jovens colonos que veem a situação como completamente injusta, dizendo, ei, sabe, 2 podem jogar esse jogo. Hoje há uma grande diferença, já mencionada antes, Israel possui um exército para combater o terror. Israel não incentiva ações de justiceiros. A autoridade palestina e o Hamas, eles realmente promovem ações de justiceiros, é isso que eles querem. Esse terrorista agiu como justiceiro, não era de um exército, apenas foi incentivado a agir assim.
O povo judeu e o Estado de Israel não incentivaram seus jovens a sair e realizar atos de contra-terrorismo. A Associated Press, aliás, aí você viu como eles relataram esse ataque terrorista? Claro, eles não mencionam terrorismo. Eles disseram que Israel foi até o cruzamento de Gush Etzion e assassinou 2 menores. Agora, por que isso é importante? Porque a Organização das Nações Unidas, então, pega o que aconteceu, o fato de que as forças de defesa de Israel, os 2 terroristas foram mortos, a ideia de matar 2 terroristas. A que atribuíram isso? Chamam de violência de colonos. Inacreditável. Exato. As forças de defesa de Israel se defendem ao eliminar esses 2 terroristas antes que matem mais israelenses. Isso se chama violência de colonos. As forças de defesa de Israel fazem isso. Sim, então as forças de defesa de Israel fazem isso. E a Organização das Nações Unidas registra isso nas estatísticas como violência de colonos. E a Associated Press, claro, diz que, você sabe, isso foi um ataque não provocado por Israel e... Infelizmente, diplomatas internacionais caem nessa. Sim, absolutamente. Quer dizer, nós vimos isso aqui. Quero dizer, tivemos esse episódio há alguns meses onde houve acusações de que supostos colonos incendiaram uma igreja, sabe, nos territórios controlados pelos palestinos em Samaria. E então você teve até o embaixador dos Estados Unidos, né, o embaixador em Israel, Mike Hugo, que no geral eu acho que tem sido simplesmente fantástico. Mas em uma área onde acho que ele cometeu um erro crítico, ele foi até essa igreja e falou sobre quem fez isso. Um terrorista sugerindo que judeus eram os responsáveis. Porém, no final, eles não estavam envolvidos. Na verdade, os judeus tentavam apagar o fogo que estava sendo provocado. Muitas vezes, é isso que você vê nos relatos. Diz que colonos mascarados saem cometendo atos de violência, pichando, quebrando janelas ou incendiando um carro. E aí o que você vê é que as ONGs de esquerda reclamam que não há prisões. Certo? Porque não há prisões? Não há prisões. Muitos desses casos podem ter sido ataques de falsa bandeira sem envolvimento de judeus. Ok, essas pessoas, árabes de máscara, vão quebrar carros em seu próprio território? sim, queimando seus próprios campos. Eu mesmo já vi queimando seus próprios campos e depois culpando eles e então... Culpam os judeus por isso. E muitos acreditam. Existem casos em que judeus fizeram isso, outros em que não, assim como há árabes que também são terroristas. Então, as forças de defesa de Israel ou um civil respondem, já que muitas vezes civis neutralizam terroristas. Por exemplo, vamos supor, nesse ponto de ônibus, ok? Então você tem um ataque com um carro avançando sobre as pessoas e depois o terrorista sai do carro com uma faca e começa a esfaquear as pessoas. Outro civil no ponto de ônibus armado para isso neutraliza o terrorista. Depois isso é chamado de violência de colonos. Com certeza. Você precisa colocar tudo isso em perspectiva. Você precisa pensar bem e usar a cabeça. Ao analisar a chamada violência dos colonos, quem realmente a cometeu e qual é também o propósito de ampliar esses chamados ataques de violência dos colonos? Isso visa inicialmente desviar a atenção da autoridade palestina. E às vezes também há considerações internas envolvidas. Sim, trata-se de reunir 50 mil cidadãos cumpridores da lei que servem ao exército de Israel, os chamados colonos, em um grupo só. E acho que você fez um ótimo trabalho ao descrever por que isso não é absolutamente verdade nem justo. E você falou também sobre como, nesta semana, o governo israelense removeu alguns postos avançados. Sim, isso foi em Gush Etzion Oriental. Pelo que sei, o prefeito e muitos moradores estão bem chateados. Yaron Rosenthal, prefeito do Gush, chamou a administração civil e as forças de defesa de Israel para desmontar uma nova comunidade em Gush Etzion Oriental. Acredito que há 25 famílias morando lá, e a justificativa dele foi que essa área será aprovada para uma grande comunidade no futuro. Mas as imagens de judeus expulsando outros judeus de casa, né, especialmente sem necessidade, a construção dessa nova comunidade não vai acontecer por 5, 10 anos. Muitos não aprovam a liderança, com judeus removendo outros judeus de suas casas, e isso não nos favorece em termos de relações públicas e perante a comunidade internacional. Bem, você vê que lá há uma grande batalha por terras na Judéia e Samaria. Você vê os palestinos, né, sabe? Eles não precisam de permissões para construir nas áreas A e B, e o que também vemos é que eles ocupam terras na área C também. Você sabe, né? A área C são as áreas que deveriam estar sob jurisdição israelense, sob controle administrativo e militar de Israel. Mas vemos que os palestinos ocupam áreas estratégicas, e vamos lembrar que a Judéia e Samaria, essas são as colinas de Israel,
E, portanto, às vezes estar no topo de uma colina é uma localização estratégica, às vezes estar em um vale é uma localização estratégica. Vemos que os palestinos constroem o mais perto possível das comunidades israelenses, certo? Às vezes há uma comunidade israelense, como na fronteira norte de Efrate. Ok, e aí você vê que há uma cerca, não é que Israel coloca uma cerca ao redor da sua comunidade para fornecer segurança aos moradores da comunidade. E o que os palestinos fazem é começar a construir casas ilegais até encostar nessa cerca. Isso impede a futura expansão dessa comunidade sem necessidade de permissões. E então você vê essas disputas acontecendo, onde os judeus realmente tentam construir algumas casas em uma colina estratégica, eles farão isso sem permissão, pois não conseguem obtê-las. Agora, eu entendo porque, do ponto de vista administrativo, as pessoas são contra isso, até mesmo em Israel. E até como você disse, né, o prefeito de Gush Etzion se opõe a isso. Porque quando eles veem que famílias jovens estão simplesmente saindo e construindo casas clandestinas, o que isso faz é meio que colocá-los no mesmo patamar moral que os palestinos que estão tomando terras ilegalmente. Isso dificulta que futuros governos aprovem terras, porque eles sentem que estão dando credibilidade ao que a esquerda chama de postos avançados clandestinos, certo? De repente, as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Acho que as comunidades na Judéia e Samaria também querem isso. Eles querem mostrar ao público israelense e à comunidade internacional que somos cidadãos obedientes à lei. Então, sabe, se você vê pessoas vindo aqui realizando a apropriação administrativa de terras além do permitido, isso não cria uma boa imagem para ninguém. Por outro lado, por quê? O Conselho Administrativo não está dizendo ativamente, não, nós apoiamos isso? Estamos criando isso como uma zona administrativa pela qual estamos assumindo responsabilidade. Esta é uma seção estratégica para a região e faremos isso? Então eu vejo... Por que eles se opõem à construção desses postos? Por outro lado, eles precisam ser mais agressivos na expansão de suas comunidades. Agora, eu diria que nesse último período, né, houve uma expansão administrativa agressiva das comunidades e os Estados Unidos estão basicamente dando um sinal verde tácito para que isso aconteça. Nós conversamos sobre isso talvez há cerca de um mês no Planeta. Sim, Sr. Smoot aprovando muitas casas, certo? E nós vimos. O primeiro-ministro Netanyahu foi a uma cerimônia na comunidade E1, perto de Malé de Domim, o que seria uma expansão enorme da comunidade entre Jerusalém e Malé de Domim. Fica além da linha verde. Vimos que os Estados Unidos da América estão autorizando Israel a aprovar isso legalmente. Então, talvez o que o prefeito de Gush Etzion esteja dizendo seja, olha, eles estão nos dando sinal verde para aprovar as coisas legalmente. Então, vamos seguir o processo. Na verdade, estamos construindo muito, estamos expandindo de forma legal, vamos apenas continuar fazendo isso de maneira legal. Quanto a pessoas como nós, podemos torcer por famílias de 20 anos que vão ao topo das colinas. Por outro lado, não poderemos simplesmente escolher um terreno nas belas colinas e construir nossa casa dos sonhos lá, porque seguimos as regulamentações. Então, Gush Etzion estabelecendo a nova comunidade de Shtema, perto de Tacoa, na estrada para Jerusalém, um dia após o evento, para marcar presença no local. Lembro que Nadia Matar organizou isso anos atrás. Era uma antiga base militar. Agora há casas e caravanas e parece que ainda vivem pessoas lá. Essa é uma dança que as comunidades estão fazendo com os funcionários administrativos, tanto na região de Gush Etzion quanto no governo nacional e no governo internacional. Acho que há outra questão a ser abordada. É quando você começa a ouvir mais sobre a violência dos colonos nas manchetes. Então você vê, de repente, que o governo vai lá e derruba uma comunidade. Eles estão basicamente sinalizando ao governo dos Estados Unidos da América que estão reprimindo. Quando estão sob pressão e a comunidade internacional comenta a violência dos colonos, isso acontece. Então, o governo israelense precisa demonstrar que está lidando com isso, ou eles sentem que precisam demonstrar, não tenho certeza. Talvez devessem apenas dizer, esta é nossa terra e vamos construir nela. Decidimos o que fazer aqui. Não sabemos se vamos aplicar o código administrativo. Eles não o aplicam contra os palestinos. Eles claramente não usam esse código administrativo. Com tanta rigidez contra os beduínos, que basicamente vivem em quase todos os lugares, centenas de milhares deles, sem regulamentações administrativas e planejamento.
Então eles meio que sentem que precisam mostrar isso para a comunidade internacional. Por outro lado, a ala esquerda adora isso. Porque o que você tem visto nas semanas anteriores? O que você está vendo cada vez mais é que a atenção interna está focada no advogado militar geral, certo? Como ela vazou as informações, os trechos, e editou esses trechos sobre o que estava acontecendo no estado. Prisão militar de Taimã, no sul. Você fala sobre como o procurador-geral pode ter estado envolvido nisso. Você vê que a ala esquerda está perdendo seu status, inclusive entre eleitores centristas. E então, de repente, a mídia insiste nos colonos de direita ou nos protestos Haredi contra a evasão do serviço militar. Eles têm essas questões que gostam de trazer de volta para a primeira página das manchetes para desviar a atenção do que pode ser, na verdade, problemas sistêmicos muito mais sérios na esquerda. Alex, sobre a esquerda, você sabia que os protestos de sábado à noite em Tel Aviv continuam? Disseram para nós que esses eram protestos, né? Protestando, tentando trazer os reféns de volta. Bem, todos os reféns vivos, graças a Deus, já voltaram. Hamas ainda mantém 3 reféns mortos. Mas os protestos de Kaplan, como previmos, aliás, continuam acontecendo regularmente toda semana. E agora aqueles que estão protestando estão dizendo isso, eles continuam nas ruas de Tel Aviv todo sábado à noite porque exigem uma investigação oficial sobre o massacre de 7 de outubro. Vimos os líderes da oposição, vimos Lapid, vimos até Naftali Bennett, que estava lá ontem à noite, parte do grupo Kaplan. Então, por que estão acontecendo esses protestos para aquelas pessoas que não entendem? Por que esses protestos ainda continuam? Os hazards estão de volta. Cessar fogo rápido, mas ainda ocorre. Não era para todos estarem em casa? Por que continua? Já discutimos isso. Como dissemos, esses protestos não começaram com a tomada de reféns em 7 de outubro. Na verdade, os protestos fizeram com que o Hamas, o Hezbollah e o Irã pensassem que Israel estava em um estado vulnerável. Sabe, esses protestos eram sobre reformas judiciais na época, mas antes disso eles estavam apontando para Netanyahu dizendo que ele deveria renunciar por causa das investigações e das acusações. As pessoas não deveriam votar em Netanyahu seguidamente. E eles mudaram de foco, e nós explicamos ao longo das semanas e anos, você sabe por que eles mudaram para focar nos reféns? Eles escolheram esse tema decisivo porque unia os israelenses e já havia sido aprovado em pesquisas. Isso ajudaria o movimento a restaurar a credibilidade depois que eles tentaram dividir o país por causa das reformas judiciais. E também apostaram que Netanyahu não cumpriria e não conseguiria trazer os Hajis de volta, né? Basicamente que Netanyahu falharia em trazê-los para casa. Pois é, Netanyahu cumpriu e os reféns voltaram. Sobre o cessar-fogo temporário, como dissemos no início do programa, isso foi feito principalmente por um motivo: trazer os reféns de volta. Motivo 2, dar tempo para Israel reabastecer arsenais. Motivo 3, permitir que muitos soldados que lutam há 2 anos tenham um pouco de descanso. E ver se a comunidade internacional conseguiria concluir isso. Como Netanyahu sempre afirmou, isso pode ser feito de forma fácil ou difícil, sabe? De qualquer forma. Isso pode ser feito por meio dessa resolução de cessar-fogo e a comunidade internacional pode fazer isso, ou as forças de defesa de Israel vão fazer isso. E estamos vendo agora cada vez mais que parece que as forças de defesa de Israel vão fazer isso. Então, os membros desse Fórum dos Reféns, quero dizer, eles disseram isso, eles disseram assim que os reféns voltaram. Não, isso não significa que o movimento de protesto acabou. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é mostrar suas verdadeiras cores. Eles basicamente dizem que os reféns eram só o tema do momento, que estavam usando isso. Há quem argumente, de forma cínica, que os organizadores dos protestos pelo movimento dos reféns não queriam que Netanyahu conseguisse trazer os reféns de volta. E eles só iam continuar explorando isso, sabe? Fosse por 2 anos como foi, ou se fosse por 5 anos ou 10 anos. E simplesmente dizer que Netanyahu falhou em trazê-los de volta para casa, agora que Netanyahu os trouxe de volta, eles estão fazendo testes de opinião, estão mudando o foco para a próxima coisa. Eles percebem pelos testes que israelenses desejam uma comissão de inquérito. Então agora eles estão dizendo que os protestos estão focados em conseguir que seja criada uma comissão de inquérito para investigar as causas da guerra. E aqui você tem, um grande desacordo entre a esquerda, os manifestantes e o governo, certo? Neste momento, o governo, Netanyahu,
afirmou que quer e está pronto para criar uma comissão de inquérito governamental liderada pelo ministro da Justiça. Waxman, ministro da Justiça Yariv Levin, sendo ele quem iria supervisionar a escolha dos membros do painel que conduziriam essa comissão de inquérito. E o que o governo está propondo é basicamente uma divisão de 50-50 na criação deste comitê. Basicamente, 50% escolhidos pelo governo e 50% escolhidos pela oposição. E se você pensar bem, isso não faz sentido? O governo quer se proteger, a oposição tem sua agenda, né? Por isso criam um comitê ou comissão de inquérito, formada por 50% indicados pela coalizão e 50% pela oposição. Parece bastante justo, mesmo que o governo tenha mais de 50% das cadeiras atuais no Knesset. O que a oposição está dizendo, como aqueles que têm Beted e Lapid, está dizendo, não. Nós não queremos que o governo tenha qualquer participação na formação dessa comissão de inquérito e queremos que essa comissão de inquérito seja escolhida pelo tribunal. Queremos um juiz aposentado da Suprema Corte liderando o painel. E o motivo pelo qual eles querem fazer isso é porque sabem que o governo estava atacando o tribunal e o tribunal está constantemente agindo contra o governo. E o que os manifestantes querem é uma comissão de inquérito que vai, sim, talvez alguma culpa dos militares, da inteligência e possivelmente do tribunal. Você sabia dos protestos pela reforma judicial? Talvez isso tenha contribuído, mas a responsabilidade é realmente outra. A responsabilidade deve ser do primeiro-ministro. É isso que a oposição e os manifestantes querem. Uma comissão de inquérito rigorosa contra o governo. Isso. Os eleitores israelenses pressionarão Netanyahu a renunciar após o ocorrido em 7 de outubro, ou os eleitores simplesmente votarão em seu candidato preferido na próxima eleição, marcada para daqui a um ano. Obviamente, Netanyahu não quer essa comissão de inquérito nem se candidatar de novo. Quer uma comissão de inquérito mais ampla, que vai colocar muita da responsabilidade sobre os militares, as opressões dos militares e a comunidade de inteligência por falharem com o governo e com o povo em 7 de outubro. E os protestos vão continuar, não sei, até as eleições, enquanto Netanyahu estiver no poder. Aliás, porque eles ainda vão continuar. Agora, eles solicitam uma comissão de inquérito. Se eles perceberem que isso já não está indo bem nas pesquisas de opinião, eles simplesmente vão mudar preços. Algo cottage. Queijo, outra coisa vai acontecer e essa será a nova solução milagrosa para o protesto. Estamos quase sem tempo, Alex, mas quero direcionar nosso foco nesses últimos minutos para a cidade de Nova York. Você teve Zaran Mamdani, o prefeito eleito de Nova York, e esse incidente na sinagoga Park East, em Manhattan. Na verdade, houve um evento da Nefesh Benefesh. Nefesh Benefesh é uma organização que ajuda judeus a se mudarem para Israel, a fazerem aliá para Israel. Eles ajudam de muitos jeitos. Manifestantes do lado de fora do evento, em uma sinagoga, celebravam uma intifada global e incitavam o assassinato de judeus. E Mamdani se referiu ao evento que acontecia lá dentro como uma violação do direito internacional. É assim que ele vê um evento da Nefesh Benefesh. Ele também se encontrou com o presidente Trump, já vamos falar sobre isso. Mas o que você acha desse evento em uma sinagoga com o prefeito eleito? Bem, você entende sobre o prefeito eleito. Quero dizer, ele está dizendo que uma feira, basicamente. Tipo, nós somos judeus interessados em nos mudar para Israel. E há centenas de milhares de judeus americanos vivendo em Israel. Ok, na verdade, acho que Israel é a segunda maior comunidade de americanos expatriados, atrás apenas do México. Acho que é a segunda ou terceira. Mas, para um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, ter centenas de milhares de americanos mudando dos Estados Unidos da América para Israel. Como você, como eu sabe, né? Isso é algo que já acontece há décadas. E para o prefeito de Nova York dizer que isso viola o direito internacional é uma situação complicada. Se ele afirma que o direito internacional está sendo violado, ele poderia acionar a polícia em algum momento para invadir um evento futuro em uma sinagoga e prender os organizadores do Nefesh Benefesh por violações do direito internacional? Quero dizer, você está vendo que o prefeito de Nova York não está tão interessado em assuntos internos, ele prefere outras coisas, como uma agenda que vai além de simplesmente tornar a cidade de Nova York mais acessível para seus cidadãos.
Ao mesmo tempo, quero dizer, ele realmente foi e disse: bem, você sabe, casas de culto devem ser lugares onde as pessoas possam entrar sem se sentirem intimidadas. Claro, mas ele pediu para a polícia intervir e prender as pessoas que estavam intimidando quem estava entrando. Sabe, foi só uma declaração que ele fez por fora. Então, eu acho que isso é perigoso. Se você vai ver isso, pró-Hamas, globalize a intifada, globalize a jihad. Os manifestantes vão poder protestar do lado de fora das sinagogas sem intervenção da polícia. Acredito que a situação ficará perigosa para judeus americanos em Nova York. Alex, o que devemos então pensar sobre a reunião entre o presidente Trump e o prefeito eleito Mamdani, que foi descrita pelo presidente como uma ótima reunião? Vamos dar uma olhada neste vídeo. Acabamos de ter uma ótima reunião, uma reunião realmente boa, muito produtiva. Temos uma coisa em comum. Queremos que esta nossa cidade que amamos vá muito bem. Não sei se imaginei ver isso. Mamdani, que já chamou Trump de fascista, se reunindo com o presidente. Parece que o presidente está realmente disposto a se reunir com qualquer um, seja China, seja Arábia Saudita, o que for. Ele parece estar disposto a ter Uma reunião. Mamdani não chamou Trump de fascista só no passado, certo? Um repórter perguntou a Mamdani na Casa Branca sobre ele ter chamado o presidente de fascista. E você sabe, né, Mamdani estava prestes a, né, que meio que explicar isso de forma diplomática, com aquele discurso diplomático, sei lá. E Trump disse, não, você só disse sim, certo? E Mamdani disse sim, ele disse sim, eu o chamei de fascista. E ele ainda, tenho certeza, acha que o presidente é um fascista. Uau, é engraçado. Sim. Eles não só se encontraram, mas Trump disse que eles Tinham mais em comum do que ele pensava. Que ele é um cara inteligente que venceu uma eleição contra bons candidatos, sabe? E basicamente dizendo que ele iria trabalhar com Mamdani para fazer de Nova York a melhor cidade possível. E quando, apenas algumas semanas antes, sabe, Trump estava dizendo as piores coisas sobre Mamdani, acho que isso é uma estratégia de, sabe, Trump tentando abraçar seus inimigos. Você está vendo isso com a China, está vendo isso com Putin, está vendo isso com o Catar e com a Turquia, agora você está vendo isso com Mamdani. Acho que há um problema porque Trump não consegue pensar a longo prazo nisso, certo? Estamos falando de mais 3 anos no cargo, não da possibilidade de 8 anos. Acredito que os americanos buscam clareza moral do presidente dos Estados Unidos da América. E se de repente o presidente dos Estados Unidos disser, bem, sim, eu disse essas coisas na campanha, mas na verdade, sabe, acho que Mamdani é um cara legal. Sabe, ele está basicamente dizendo para sua base que Mamdani é um cara legal. Sabe, ele diz à sua base que os cataris são bons atores e que Erdogan é amigo. Acho que esses sinais contraditórios são perigosos. Eu acho que, na verdade, o que se espera do presidente é um pouco de clareza moral aqui em relação a quem são os americanos, quem são os amigos da América, quem são os inimigos da América. Alguns desses amigos são aliados no exterior e alguns desses inimigos estão no exterior e alguns desses inimigos também estão dentro do país. Continua, vamos ver com quem o presidente vai se encontrar em seguida. Certamente vamos acompanhar isso. E claro, tudo o que ocorre em Israel, no Oriente Médio e no mundo judaico, em Jerusalém. Josh Hasten, correspondente da JNS Televisão, e Alex Treyman, diretor executivo da JNS. Quero mandar um abraço para a equipe por trás das câmeras. Yuri Svetsky, gerente da estação Ryan Lischitz, Esther Edin e o produtor Zach Sickerman. Ótima semana, pessoal! Acessem a JNS Televisão para conteúdos incríveis e JNS.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Nos vemos na próxima semana no Jerusalém em Foco.